Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre o cenário mundial da indústria de proteína animal, a indústria de carne. Vamos ver quais são as empresas e ações que estão mais bem posicionadas estrategicamente para ganhar, com as vantagens e as que vão mais sofrer dentro desse cenário. Será que a JBS, a Marfrig ou a Minerva tem mais vantagens e maior potencial para suas ações? E se você ainda não me conhece, eu sou o Cássio Salles, investidor, e o meu papel nesse canal é trazer informação e conhecimento para você investir melhor. Para você não perder nenhum vídeo sobre investimentos, sobre finanças, se inscreva no canal. É postado sempre 2 vídeos por semana. Então bora lá para o conteúdo sobre a indústria de carne, a indústria de proteína animal. Aqui no Brasil é dominado pelos 4 grandes players, que é a BR Foods, a JBS, a Minerva e a Marfrig. Só que, dentre esses gigantes, a BR Foods é um caso à parte, porque diferente das outras, que tem uma exposição maior a bovinos e principalmente ao mercado externo, a BR Foods não. A BR Foods tem uma exposição maior ao mercado interno, principalmente a carne de frangos e uma parcela de suínos também, o que a deixa sendo um caso à parte. Mas antes de eu falar sobre as 3 gigantes que sobrou, que é a JBS, a Marfrig e a Minerva, vamos entender como que funciona a indústria de proteína animal que essas 3 empresas estão inseridas. Existem nesse mercado 3 contextos diferentes, muito diferentes entre cada um deles. O primeiro contexto são as empresas que estão inseridas no mercado norte-americano. O segundo contexto é as empresas que estão inserindo na América Latina, basicamente a América do Sul, menos a Argentina. E o terceiro contexto é justamente quem está inserido na Argentina. Cada contexto existem oportunidades diferentes, com desafios também diferentes. O primeiro contexto é justamente o mercado norte-americano. É um mercado maduro, onde existe um consumo extremamente alto por pessoa e onde inclusive também a demanda por carne é maior do que a produção. Então, na verdade, existe mais importação de carne do que exportação. Então, a produção é totalmente voltada para o mercado interno. Apesar dos custos da produção, ou seja, os custos da criação do gado, ele é maior do que aqui na América Latina, ainda para os frigoríficos de lá existem uma margem maior. O que é essa margem? Os frigoríficos lucram, ganham dinheiro mesmo, é justamente comprando animais, rebanhos, bovinos e vendendo em produtos como couro, hambúrgueres, a própria carne in natura, em valores maiores do que comprou o animal. Quanto maior a margem, maior a diferença entre a compra e a venda de produtos, melhor para o frigorífico, mais ele lucra. Nos Estados Unidos e na América do Norte, no Canadá, por exemplo, é onde se tem, dentro desses 3 contextos que eu citei anteriormente, a maior margem para os frigoríficos. Eles ganham mais na compra e na venda de produtos. Então ele precisa vender menos produtos e acaba lucrando, inclusive, mais com isso. Então, dentro desse contexto, o primeiro ponto, ele é muito positivo. As operações na América do Norte é mais lucrativo. Como eu já falei, a produção dos frigoríficos que estão instalados na América do Norte é justamente para atender a própria demanda da América do Norte, que é os Estados Unidos e o Canadá. Então a desvalorização ou valorização do dólar frente ao real não muda o cenário, não vai favorecer e nem desfavorecer os resultados da empresa. O principal ponto a ser observado é justamente o poder de consumo da população dos Estados Unidos e da população do Canadá. O segundo contexto é justamente a presença física na América Latina, com exceção da Argentina. Como eu falei, a dinâmica é muito diferente do que no mercado dos Estados Unidos, porque na América Latina, na verdade, existe uma expansão do mercado. É um mercado que cresce cada vez mais. Só para a gente ter uma noção, só aqui no Brasil houve um crescimento mais de 62% do rebanho de bovinos nos últimos 20 anos. Enquanto nos Estados Unidos, essa taxa, na verdade,
foi negativo. Então existe uma capacidade produtiva cada vez maior. Aqui no Brasil, no Paraguai, na Colômbia, entre outros países da região. Um outro ponto positivo é que dentro do mercado, aqui na América Latina, houve uma forte consolidação. Menos frigoríficos, ou seja, houve diversas aquisições, diversas falências também nas últimas décadas. Isso acaba trazendo alguns pontos interessantes. Primeiro, o aumento de escala. Esses três principais grandes players têm hoje muito mais escala do que alguns anos atrás. Isso traz uma otimização dos custos e um poder comercial frente aos fornecedores e aos consumidores também maior. E além disso, claro, uma competição menor acaba aliviando as margens. Também é um benefício para os grandes players do mercado. Mas por outro lado, tem um ponto negativo. A margem dos frigoríficos aqui é muito menor do que na América do Norte. A diferença que os grandes frigoríficos pagam pelos bovinos comprados e pelos produtos vendidos é muito pouco, principalmente dentro do mercado interno. Se a gente pegar a margem líquida, que é justamente quanto produto que cada frigorífico tem que vender para ter R$1 de lucro, chega a ser muito perto de 1%. Ela precisa vender R$100 para ganhar R$1. É uma margem muito pequena. E dentro do mercado, a população não tem capacidade de assumir o repasse de preços. Ela acaba substituindo por outros tipos de alimentos mais baratos, como carne de frangos e de suínos, por exemplo. Mas por outro lado, a operação que é mais lucrativa dentro da América Latina não é para atender a demanda interna, mas sim para atender a demanda externa. Os frigoríficos aqui ganham muito mais exportando do que vendendo aqui dentro, principalmente porque a carne é considerada uma commodity e a cotação é em dólar. Então aqui a gente consegue tirar mais um ponto positivo, que o dólar valorizando frente ao real, os frigoríficos ganham mais, porque vendem em dólar e tem custos em reais. Então elas conseguem ter margens melhores exportando do que atendendo a própria demanda interna. E com uma produção cada vez mais robusta, elas ganham também com volume. E vendendo cada vez mais volumes de carne, maiores serão as receitas e o lucro. E com o real desvalorizado, existe aí um duplo ganho. E existe um terceiro ponto, que foi justamente a valorização das próprias commodities frente ao dólar. Houve um aumento grande nos preços das carnes frente ao próprio aumento do dólar. E existe também um outro ponto muito positivo. O Brasil, assim como outros países também dentro da América Latina, está conquistando muitos mercados para exportação de carne. O próprio mercado da China é um exemplo, mas também existem outros mercados, como por exemplo a da Filipinas, que foi aberto há muito pouco tempo atrás. E sendo que os novos e os antigos mercados estão consumindo cada vez mais. O caso peculiar da China, ela é mais interessante, onde o consumo, inclusive também a produção chinesa de carne, era mais voltado para suínos. Só que houve a peste suína africana, dizimou mais de 60% de todos os rebanhos de suínos na China. E isso fez com que a oferta ficasse muito escassa em relação à demanda. Então existe hoje uma demanda por produtos brasileiros de proteína animal, principalmente de bovinos, que nós brasileiros e aqui na América Latina produzimos com maior volume. Então com certeza é uma vantagem desse segundo contexto, que é uma demanda externa em alta e pagando bem. Então para resumir esse segundo contexto, existem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Os principais pontos positivos: aumento da produção interna, com aumento de rebanhos, com aumento também de plantas de frigoríficos. O segundo ponto, que é a desvalorização da nossa moeda, causa uma receita maior nas exportações, que é justamente o maior volume produzido aqui na América Latina é voltado para as exportações. O terceiro ponto, as valorizações das commodities frente ao dólar, que como eu já falei em alguns vídeos inclusive, isso acaba sendo uma dupla valorização, porque existiu uma valorização do preço natural, porque o dólar ficou mais caro, mas também a carne valorizou frente ao dólar, e isso impulsiona muito as receitas dos frigoríficos. O quarto ponto é uma forte demanda externa, uma demanda dos chineses, mas também de outros mercados que o Brasil está conquistando. E o principal novo mercado que o Brasil conquistou foi as Filipinas. E o outro ponto positivo, como eu já citei, é a própria consolidação da indústria de proteína animal aqui na América Latina. Mas também, como nem tudo são flores, existem pontos negativos, que é uma demanda interna sob forte pressão dos preços e acaba mudando o consumo de uma carne vermelha para a carne de frango, que é uma carne mais barata. E isso traz uma pressão também negativa para as margens dos frigoríficos. A operação interna acaba não sendo tão rentável. E como eu já disse, as margens dos frigoríficos aqui na América Latina é bem menor do que na América do Norte. O terceiro contexto, que é a
presença física de plantas, frigoríficos e investimentos na Argentina. A Argentina está passando há décadas por um declínio na sua economia, com regimes populistas, com uma inflação descontrolada, com poder de consumo de sua população cada vez menor, e existe hoje um regime extremamente contrário aos interesses da livre iniciativa, da propriedade privada, do investimento legítimo. Para você ter uma noção, no ano passado mesmo, houve uma estatização de uma empresa de alimentos. O próprio governo também proibiu a exportação de alimentos para tentar conter a inflação e definiu, além de tudo, o congelamento de preços. Aqui no Brasil, na época da redemocratização, a gente viu situações parecidas e nenhuma dessas decisões surtiu algum efeito. Muito pelo contrário, o que a gente vê depois é uma escassez dos produtos, é uma diminuição da produção. Os frigoríficos que ali estão localizados vão ter operações com prejuízos, porque vai ter uma quantidade de animais menores para abate, com preços para o mercado interno muito abaixo do que praticado no mercado em geral e com risco político constante, de uma estatização das suas próprias indústrias. Então esse terceiro contexto não traz nenhum ponto positivo, muito pelo contrário, existem pontos muito negativos e que o investidor tem que olhar com cautela. Então, no cenário mundial de carne, onde nossas empresas estão instaladas, existem vantagens e desafios totalmente diferentes. Hoje, o melhor mercado de atuação, sem dúvida nenhuma, a que está entregando maior margem, a maior rentabilidade, é da América do Norte. Na América Latina, com exceção da Argentina, apesar das menores margens, existe um horizonte do longo prazo melhor, tanto por causa da expansão e do crescimento do mercado, quanto pelas novas oportunidades que estão surgindo de novos mercados externos, com destaque do Sudeste Asiático. Então, apesar de não ser o melhor mercado hoje para as indústrias de frigoríficos estarem instalados, é o que oferece maiores condições de expansão. E já o terceiro cenário é o pior cenário. Por enquanto, não há pontos positivos, apenas pontos negativos, como já foi citado no vídeo. E dentro desses três cenários, as que estão presentes em peso na América do Norte é a Marfrig e a JBS, com a maior parte das suas receitas atualmente partindo desse mercado. Eles estão tendo um desempenho operacional muito bom e relevante. Na América Latina, com exceção da Argentina, a Minerva é a que tem a maior relevância dos seus resultados, é o que tem proporcionalmente da empresa uma maior presença, mas é claro, até por serem empresas brasileiras, a Marfrig e a JBS também apresentam uma boa presença. Então, essas três empresas, apesar de apresentarem margens menores, atualmente têm condições de expansão, com destaque para a Marfrig, que já anunciou uma nova planta no Paraguai. Então, dentro de um cenário de longo prazo, todas as três possuem boas perspectivas de aproveitar a expansão que está havendo dessa indústria na América Latina. Já no terceiro cenário, a JBS está fora dessa. As que estão presentes na Argentina é a Marfrig e a Minerva. A Marfrig é a menos impactada das duas. A presença dela na Argentina, em proporção ao tamanho inteiro e às operações da Marfrig, não é tão relevante. É realmente uma pequena parte da empresa que está instalada na Argentina. Mas se a gente considerar a Minerva, a ação BIF3, 20% das suas operações estão na Argentina. É sem dúvida nenhuma uma proporção relevante que vai afetar os seus resultados e muito provavelmente isso vai ser repassado também para os desempenhos das ações. Então, estrategicamente, globalmente, a ação da Minerva é a que está menos bem localizada. Então, as empresas estrategicamente mais bem posicionadas é a Marfrig e a JBS, que estão tendo sólidos resultados com as operações na América do Norte e que conseguem também aproveitar a expansão do mercado na América Latina e com isso possuem um bom potencial de crescimento no futuro, no longo prazo. Se inscreva no canal para não perder nenhum próximo vídeo. Inclusive, eu vou fazer um novo vídeo falando dessas três empresas, detalhando mais as suas operações, os seus resultados, além de explorar as suas próprias estratégias e quais apresentam ações mais baratas, com maior potencial de valorização ou não. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, comenta. Se você ficou com alguma dúvida, sugestão,
Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.